Roma, o império mais poderoso da Terra. Um lugar onde generais decidiam o destino de nações e o Senado ditava leis para milhões. Mas o verdadeiro poder, aquele capaz de coroar ou destruir um herdeiro, nem sempre estava nos campos de batalha ou nos discursos públicos, mas nas sombras do Palácio Imperial. Lá, no coração do Palatino, um jovem de apenas 19 anos servia vinho em reuniões privadas que jamais apareceriam nos registros oficiais. Ele não era um escravo qualquer, era Marco Cláudio Marcelo, sobrinho do próprio Augusto e herdeiro designado ao trono. Educado para governar, casado com a filha do imperador, admirado pelo povo. Roma o via como o futuro, mas, na realidade, estava sendo transformado em prisioneiro de um jogo político tão obscuro que marcaria para sempre a história do império. A pergunta é inevitável: como o homem que poderia ter sido o segundo imperador de Roma terminou preso em uma rede de segredos, manipulação e humilhação? O que você está prestes a descobrir não está nos livros oficiais de história, pois foi deliberadamente enterrado. E acredite, esta é uma daquelas histórias que mudará para sempre a maneira como você entende o poder na antiguidade. Fique até o final, porque o que você vai ouvir hoje revela como os segredos mais íntimos se tornaram as armas mais letais do Império Romano. Para entender a sombria história de Marco Cláudio Marcelo, primeiro devemos parar para observar o cenário em que tudo aconteceu. Ano 30 a.C., Roma acabará de sobreviver a décadas de guerras civis que haviam sangrado a República. Caio Otávio, mais conhecido como Augusto, emergia como o homem mais poderoso do mundo. Com sua vitória sobre Marco Antônio e Cleópatra, Roma entrava em uma nova era no Império. Mas, embora as batalhas tivessem sido vencidas, o verdadeiro desafio estava apenas começando: manter o poder em um ambiente onde a traição podia nascer em qualquer banquete, em qualquer aliança, em qualquer família. E é aqui que surge uma figura-chave: Lívia Drúxila, esposa de Augusto. Uma mulher astuta, calculista, com uma ambição que igualava ou até superava a de seu marido. Oficialmente, seu papel era o de consorte imperial. Na prática, era uma estrategista política que compreendeu melhor que ninguém que o controle de Roma não se garantia apenas com legiões ou discursos no Senado, mas com segredos. Lívia sabia que generais podiam ser derrotados em campanhas, que senadores podiam ser subornados ou eliminados, mas que um homem preso por suas próprias fraquezas jamais se libertaria de suas correntes. E nesse tabuleiro de poder, encontrou em Marcelo, o jovem herdeiro, a peça perfeita para construir sua rede de manipulação. Porque, enquanto Augusto sonhava em formar seu sobrinho como um príncipe virtuoso, Lívia descobriu um método muito mais eficaz: ensiná-lo que o poder não se herdava, era controlado nas sombras. Marco Cláudio Marcelo tinha apenas 12 anos quando entrou no coração do Palácio Imperial. Para o povo, ele era o futuro, a criança que um dia sucederia Augusto no trono. Mas dentro das muralhas de mármore, sua educação tomou um rumo que ninguém teria ousado imaginar. Durante o dia, ele recebia a formação típica de um aristocrata: oratória, filosofia, estratégia militar. Preparava-se para brilhar nos fóruns, comandar exércitos e tornar-se exemplo de virtude romana. Mas ao cair da noite, esse mesmo herdeiro era conduzido a cenários onde seu papel mudava completamente. Ali, ele não aprendia com livros, mas com olhares, silêncios e favores proibidos. Lívia Drúxila, com frieza calculada, repetia-lhe que o imperador precisava conhecer as fraquezas dos homens para poder governá-los. E a melhor forma de descobrir essas fraquezas era estar presente em seus momentos mais íntimos, naquilo que jamais confessariam publicamente. Assim começaram os jantares privados. Senadores e generais compareciam acreditando que discutiriam assuntos de Estado, mas encontravam o jovem Marcelo servindo vinho, vestido com túnicas provocantes nada inocentes. Observavam-no, testavam-no, e sem perceber ficavam presos em uma rede de compromissos da qual jamais poderiam escapar. Para Marcelo, aquilo que no início parecia um estranho jogo político rapidamente se tornou sua realidade diária. Ele aprendeu, com rapidez dolorosa, que seu corpo não era apenas dele, era uma ferramenta de poder, tão valiosa quanto o ouro do império ou a força de uma legião. E assim, enquanto o povo o via como um príncipe exemplar, secretamente Marcelo era transformado no centro de uma operação de manipulação prestes a redefinir a política romana. Com o passar dos anos, o que começou como jantares privados transformou-se em um sistema perfeitamente elaborado.
Lívia Drusilla havia criado uma máquina de chantagem mais eficaz do que qualquer exército. As reuniões já não ocorriam apenas no Palácio Imperial. Vilas secretas, construídas nos arredores de Roma, serviam de cenário para encontros cuidadosamente planejados. Cada sala estava equipada com compartimentos ocultos e espelhos estrategicamente posicionados para registrar o menor detalhe. Nada era deixado ao acaso, quem participava, o que desejava, o que pedia e quais segredos eram revelados na intimidade. Tudo era anotado e arquivado em cofres escondidos sob rigorosa vigilância. Assim, homens que no Senado se apresentavam como defensores da moral, à noite eram expostos em suas fraquezas mais humanas. E cada um desses momentos ficava nas mãos de Lívia. A partir de então, nenhuma votação, nomeação ou decisão do Estado estava livre de sua influência. O surpreendente é que, para a maior parte de Roma, esse poder era invisível. Oficialmente, Augusto controlava o império com suas legiões e seu carisma político. Mas, na prática, muitas de suas decisões já estavam condicionadas pela rede de segredos que sua esposa tecia na escuridão. No centro de tudo estava Marcelo, o herdeiro. Ele não era apenas a ferramenta de Lívia, mas também o rosto visível de uma operação que mantinha os homens mais poderosos do império em suspense. E cada encontro que frequentava não determinava apenas seu destino pessoal, mas também o rumo de Roma. Marco Cláudio Marcelo crescerá preso a um jogo que nunca escolhera. Mas, por volta dos 17 anos, algo dentro dele mudou. Após anos sendo usado como uma peça no tabuleiro de Lívia, ele percebeu que possuía um poder que nem mesmo ela havia previsto. Cada olhar, cada segredo, cada palavra sussurrada nessas reuniões privadas estava gravada em sua memória. Ele sabia qual senador era vulnerável, qual general escondia ambições secretas e qual família vivia sob um peso vergonhoso. Em vez de ser um instrumento de chantagem para os outros, começou a usar essas informações para si mesmo. O primeiro passo foi silencioso. Com uma frieza surpreendente para sua idade, enfrentou um dos senadores que mais o humilharam no passado. Não o fez com armas ou ameaças públicas, mas com aquilo que Roma mais temia, a exposição de seus segredos. O resultado foi imediato: ouro, apoio político e silêncio absoluto. Marcelo descobriu que podia passar de vítima a predador em um único movimento. Seu casamento com Júlia, a maior, filha de Augusto, foi o ponto de virada. Roma celebrava a união como símbolo da continuidade imperial, mas por trás das cortinas, aquele casamento se tornou uma aliança de inteligência e poder. Júlia, jovem e brilhante, logo compreendeu o alcance dos conhecimentos de seu marido. Juntos formaram um casal que combinava a legitimidade da linhagem imperial com uma rede secreta de chantagens capaz de subjugar todo o Senado. Marcelo não era mais apenas o garoto manipulado por Lívia. Agora era um estrategista, um jogador que aprenderá a transformar sua própria dor na arma mais letal da política romana. E Roma ainda não suspeitava do que estava prestes a se desencadear. Com Marcelo ao lado de Júlia e Lívia ainda movendo os fios nas sombras, Roma testemunhou o nascimento de uma aliança que jamais foi proclamada oficialmente, mas que controlava o império com uma eficiência aterradora. O povo via um jovem herdeiro promissor, carismático, e sua esposa, a filha do imperador, cumprindo seu papel de futura imperatriz. Mas por trás dessa fachada escondia-se um triângulo de poder. Lívia utilizava os arquivos de chantagem acumulados ao longo dos anos, Marcelo explorava os segredos que memorizara desde a adolescência, e Júlia, com sua posição privilegiada no coração da corte, complementava a rede com informações frescas e estratégicas. As vilas secretas ao redor de Roma tornaram-se verdadeiros centros de poder. Ali não se discutia filosofia ou leis, mas favores, traições e fraquezas humanas. Generais, senadores e comerciantes eram convidados sob a ilusão de influenciar decisões imperiais, mas acabavam presos em situações das quais nunca poderiam escapar. O mais surpreendente era que essa engrenagem não se limitava aos homens. Júlia logo percebeu que as esposas dos altos funcionários eram uma fonte inestimável de segredos. Ela organizou banquetes femininos onde conversas íntimas revelavam aquilo que os homens jamais ousariam confessar em público. Assim, o círculo de controle se expandiu ainda mais, prendendo não apenas os líderes, mas também suas famílias.
Roma acreditava viver sob um regime de estabilidade e prosperidade, mas, na realidade, o destino do império era decidido entre cofres de documentos secretos, túnicas de seda e banquetes onde a confiança era destruída em nome do poder. O triunvirato oculto de Lívia, Marcelo e Júlia não precisava de espadas nem veneno. Suas armas eram os segredos, e com eles subjugaram toda a elite romana. Mas nenhum império nas sombras pode crescer sem despertar inimigos. A rede de chantagens que Lívia, Marcelo e Júlia haviam tecido era tão extensa que inevitavelmente começou a apresentar fissuras. Demasiados senadores humilhados, demasiados generais controlados, demasiadas famílias vivendo sob a ameaça constante de exposição. O ressentimento cresceu em silêncio até se transformar em conspiração. Os primeiros a se rebelarem não foram os poderosos, mas os marginalizados. Os bordéis comuns de Roma começaram a sentir a concorrência daquela prostituição aristocrática organizada a partir do palácio. Eles também conheciam segredos, também tinham acesso às fraquezas dos mesmos homens que Marcelo manipulava. E logo, essas peças dispersas de informação começaram a se unir. Senadores feridos em seu orgulho se aliaram a prostitutas e escravos dispostos a revelar o que sabiam. Reuniram provas, testemunhas e documentos. Queriam usar a própria arma de Marcelo contra ele, a chantagem. Mas eles o subestimaram. Marcelo não era mais o garoto obediente moldado por Lívia. Ele era um estrategista frio, capaz de usar a informação como espada e escudo ao mesmo tempo. Quando descobriu a conspiração, não recorreu a julgamentos ou execuções públicas. Sua vingança foi muito mais calculada e muito mais cruel. Um a um, os principais conspiradores começaram a morrer em circunstâncias que pareciam acidentes. Um senador apareceu morto em um bordel, vítima de seus próprios excessos. Outro desapareceu completamente após aceitar uma reunião de reconciliação. Arquivos secretos foram queimados antes que pudessem ser usados contra ele. Marcelo havia aprendido a lição final e não bastava chantagear os inimigos. Às vezes, era necessário eliminá-los de modo que sua queda servisse de aviso para os outros. A rede não apenas sobreviveu ao ataque e ela se fortaleceu. Roma percebeu que enfrentar o herdeiro imperial era um risco alto demais, porque ele estava sempre pronto para revidar com o mesmo veneno que o marcará desde a infância. O poder de Marcelo parecia indestrutível. Ele sobreviveu a conspirações, eliminou rivais e consolidou uma rede de segredos que alcançava cada canto do Senado. Mas mesmo o predador mais astuto pode cair pela arma que domina melhor. No ano 23 a.C., o herdeiro começou a adoecer. Primeiro vieram tonturas e febres, depois dores insuportáveis e delírios. Os cronistas oficiais diriam mais tarde que ele foi vítima de uma doença misteriosa, ou de um possível envenenamento por arsênico. Mas a verdade era ainda mais sinistra. Marcelo não foi vencido por espadas ou venenos, mas pelo mesmo terreno em que construiu seu poder, no sexo. Um inimigo que havia escapado de sua rede planejou a vingança perfeita. Durante um encontro íntimo, Marcelo foi deliberadamente infectado com uma doença sexual incurável, que naquela época equivalia a uma sentença de morte. A ironia era devastadora, o jovem que transformará a intimidade em uma arma política morria lentamente vítima da mesma estratégia. Suas últimas semanas foram uma agonia que refletia seu próprio passado, a dor, a degradação e a humilhação que ele próprio usará para subjugar tantos. Lívia Drúxila, a arquiteta de sua educação sombria, observou seu fim com a frieza de quem sabe que ganhou o jogo. O herdeiro que um dia moldou não era mais necessário. Com sua morte, ela ficou com todos os arquivos secretos, consolidando um poder que passaria diretamente para seu filho Tibério. Marcelo havia sido o príncipe destinado a governar Roma. Mas seu fim deixou claro que, nos corredores do Palatino, ninguém era indispensável. O jogo do poder sempre devorava suas peças, mesmo as mais valiosas. A morte de Marcelo não apagou o que ele havia construído. Pelo contrário, sua queda foi apenas o início de uma prática que marcaria gerações inteiras de imperadores romanos. Os baús de documentos, as listas de nomes, as provas coletadas ao longo dos anos não foram destruídos com ele. Lívia Drúxila se certificou de conservar cada arquivo e entregá-lo a seu filho Tibério, que herdou não apenas o trono, mas também a rede de chantagem mais sofisticada da história antiga.
Desde então, a prostituição aristocrática tornou-se um instrumento permanente do poder imperial. Jovens de famílias nobres eram treinados para servir como espiões íntimos, festas privadas se transformavam em cenários de manipulação, e os segredos colhidos na escuridão pesavam mais que as espadas das legiões. Por séculos, esse modelo de controle foi transmitido em segredo. Disse até que existiam manuais ocultos, os chamados protocolos do Palatino, ou com instruções detalhadas sobre como usar sexo, chantagem e extorsão como ferramentas de governo. O povo romano jamais soube que muitas decisões políticas que afetavam sua vida diária não eram tomadas no Senado, nem nos campos de batalha, mas em quartos escondidos, em encontros que jamais apareceriam nos livros oficiais. O caso de Marcelo revelou uma verdade desconfortável: o poder absoluto não se sustentava apenas em virtudes ou vitórias militares, mas no controle das fraquezas humanas mais íntimas. E esse legado sombrio sobreviveu muito além da curta vida do herdeiro que nunca chegou a governar. A história de Marco Cláudio Marcelo nos mostra que os impérios nem sempre se sustentam com espadas ou discursos, às vezes, se erguem sobre segredos, humilhações e sombras que nunca aparecem nos registros oficiais. O jovem que poderia ter sido o segundo imperador de Roma terminou convertido em vítima e algoz ao mesmo tempo. Seu corpo foi usado como ferramenta política, sua dor transformada em um sistema de controle, e seu legado sobreviveu não em monumentos, mas em métodos ocultos que moldaram o império por séculos. E aqui surge a pergunta inevitável: enquanto os outros impérios, antigos ou modernos, se sustentaram em fundamentos igualmente sombrios? Deixe sua opinião nos comentários. Você acha que o poder sempre precisa se apoiar em segredos e manipulações ocultas, ou que é possível governar sem eles? Se essa história te surpreendeu, compartilhe este vídeo para que mais pessoas descubram o lado proibido do Império Romano. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, porque ainda há muitas verdades enterradas que revelaremos nos próximos episódios. Roma escreveu sua história com mármore e sangue, mas também com segredos que preferiria que nunca viessem à luz.